Voltando, né? Bom, consegui rodar com essas coisas, mas não botei nada na entrada contexto. Então, duas coisas. O sol está batendo igual em todos os pontos do terreno, porque não tem nada barrando. Se não tiver nada barrando, vai ser isso que vai acontecer de fato. O sol vai bater por igual em todos os pontos do terreno. E outra coisa é a dificuldade de visualização. Isso aqui é comum em programas 3D quando você tem duas faces no mesmo lugar, duas faces que estão visíveis no mesmo lugar. O programa fica assim, vários programas você vai ver isso aqui. Aqui, na verdade, eu tenho três faces no mesmo lugar. Para eu ver o resultado, o que é que eu preciso fazer aqui? Meu terreno está no layer de análise e eu preciso fechar esse layer daqui, ó. E ele ainda está com, ele ainda tem, eu fechei o layer, não tem mais o roxo, mas tem duas coisas aqui se complementando. Eu vou clicar aqui na minha superfície, ó, para ela ficar verde, e o que acontece é isso. Quando eu seleciono um objeto do rinoceros, eu vou desligar aqui essa simulação, ó. E aqui eu não estou mais com simulação nenhuma. Eu tenho aqui meu terreno aqui, ó. Só que ele ainda aparece esse elemento, ou em verde, se estiver selecionado, vou botar aqui lado a lado para explicar melhor. E vou clicar aqui, ó. Ele aparece uma cópia em vermelho do elemento que você puxou para cá. E essa cópia em vermelho vai atrapalhar a minha visão da análise. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que clicar nesse ponto e eu tenho que desabilitar, ou selecionar aqui e clicar no vazio, ó, com o botão direito. Clicando no botão direito no vazio, eu tenho a opção aqui Preview Off. Eu posso clicar aqui e ele não vai mais. Esse meu componente vai ficar num cinza mais escuro e ele não vai mais mostrar o que é que está sendo selecionado por esse componente. Se eu rodar de novo, não precisa rodar de novo, tá? A gente já viu que é meio lento. Se o 5 ficou lento, ó, clica aqui duas vezes no seu elemento e aumenta aqui, ó, ele está indo de meio a 5. Eu posso trocar aqui para 10, ó. Vou cancelar aqui, vou fazer de novo, ó. O slider, ele tem duas partes, tá? Ele tem uma parte que é o nome dele e uma parte que é o slider. Se eu clicar duas vezes na parte que tem o nome, eu tenho aqui as configurações de slider, tá? Isso provavelmente vocês viram na primeira matéria. E eu vou botar aqui 10, tá? Por exemplo. E aí vou dar um OK e OK. E agora meu slider vai até 10. Se o seu computador teve problema para rodar com 5, aumenta para 10, tá? Esse elemento de cá. E agora eu vou rodar de novo para ver, ainda sem o contexto, só para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, o que foi aqui? Eu aumentei o Eu grid. mudei o do slide e ele começou tipo, a rodar aqui. Eu devia ter dito isso. Aí eu não Altran está falando aqui que quando ele foi mexer no slider, ele começou a rodar. É para isso que existe o run, ó. Se eu for fazer alguma mudança daqui, eu vou clicar duas vezes, deixar ele como falso, vou fazer a mudança e depois eu vou rodar. Esses componentes mais pesados a gente tem que fazer assim. Se você está sentindo demora na sua máquina, na hora de calcular, tem que fazer isso daqui. Tá? Agora, se eu rodar aqui, ele aqui ele me mostrou. Só que ele está marcando 4.466 horas. São as horas com o sol acima do horizonte no ano, tá? Daquelas 8.760 horas que tem no ano. Ele marcou 4.466 horas bateram no terreno. Porque não tem nenhum obstáculo, o terreno é plano, ele não faz sombra para ele mesmo. Ele vai apresentando a sombra dos volumes aí. Oi? Não, não tá. E aí eu tenho que inserir nessa análise meus elementos do volume aqui, tá? Então, o que é que eu fiz até agora? Eu fechei o layer, tá? Cliquei na lampadinha do layer de análise para não aparecer duplicação
E aqui, clicando com o botão direito, eu tenho o Preview aqui que eu ligo ou desligo, ó, ou simplesmente selecionando e apertando com o botão direito no lugar vazio, eu posso tirar, botar ele como Preview Off, para esse seletor aqui não mostrar a geometria que ele selecionou. Essa parte daqui é isso. Demais, o que a gente tem para ajeitar aqui é o contexto. E é a mesma coisa, ó, é esse bichinho daqui, ó, que a gente vai pegar de geometria. Aqui, Geometry. E vou fazer a mesma coisa, só que eu vou selecionar esses dois elementos de cá. Eu só peguei o Geometry e larguei ele aqui. É, outro igual. Poderia copiar. Não tem como eu abortar, não. O meu tá rodando aqui. Já era. Ele vai demorar um tempinho para abortar. Para abortar ele, o que é que a gente poderia fazer? Perdeu essa aqui. Aqui Solution, você consegue abrir essa aba daqui? Ó, Essa aqui, Solution, aqui em cima. Você clicar, ele abre. O melhor vai ser você esperar mesmo, do que a gente cancelar isso. eu deixei isso tempo todo que ficou lá embaixo. Mas ele voltou? Voltando, ele calculou. Ele calculou, né? Não, mas tudo bem, o cabelo de novo ali, o geometry e jogar no contexto aí. Vou jogar esse objeto aqui, ó. Quer dizer, na verdade, eu vou desligar, tá? Esse toggle aqui. Botar ele para falso. Isso aqui vai ser importante daqui para frente. Peguei o Geometry aqui no começo, parâmetros, Geometry, no mesmo lugar que eu peguei esse daqui. Vou clicar aqui, Geometry, ele está aqui, tá? É esse de cá. E aí eu coloco ele aqui e clico aqui. E da outra vez eu fui para Set One Geometry. Nessa daqui eu tenho que ir para Set Multiple Geometry, tá? Se você tem um terreno muito grande, muito cheio de coisa, e vamos dizer que eu tenha um layer, uma camada, onde eu botei os meus objetos de contexto. Né? Aqui para 2, se eu fizer isso aqui vai dar certo. Né? Set Multiple Geometry, cliquei aqui, dei Enter, ele já pegou essas coisas aqui para mim. Tá? Vou desfazer, vou limpar aqui os dados, ó, Clear Values. Vou fazer de um jeito que não vai fazer. Para esse exemplo é muito mais fácil fazer desse jeito que eu fiz. Mas eu quero mostrar um outro jeito de fazer, que é o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui meu quadro de layers. Eu tenho um layer chamado contexto, que é onde estão esses prédios aqui, ó. Eu vou clicar aqui, nesse novo. Select Objects. E ele vai selecionar, só abrir isso aqui um pouquinho, ó. Descarregar, ó. Eu tenho aqui 3 objetos para ter um outro objeto. Clico aqui no meu layer contexto. Vou nessa setinha aqui e eu tenho aqui um Select Objects, tá? Ele vai selecionar todos os objetos do meu layer. E aí, com o objeto selecionado, quando eu clico aqui e clico em Set Multiple Geometry, ele vai pegar automaticamente o que está selecionado no Rhinoceros. Podia ser o One Geometry também ou Multiple, tá? Eu clico aqui e ele pegou já o que está selecionado. Eu venho aqui e clico no lugar da tela. É um jeito só de você ter um contexto com muitos elementos de contexto, edificações, árvores, sei lá o que, você consegue selecionar é mais fácil por layer, né? Se eu selecionasse... Opa! Você pode repetir, por favor, essa parte do layer? Selecionar por layer? Isso. Tá. Fica aqui visualizando o seu Rhinoceros com as coisas de layer. Vou limpar os valores aqui, tá? Para fazer de novo. Tá aqui, não tem nada selecionado, ele tá laranja. Se a gente for aqui na mensagem, ele vai dizer que ele não conseguiu coletar nenhum dado, né? Nenhum dado. E eu vou aqui, ó, e na parte de layer, eu clico no contexto, tá? Que é o meu layer dos objetos de contexto que tem aqui. E aqui eu vou nesse símbolozinho aqui, ó, que tem aqui três tracinhos, né? E aqui eu tenho a opção Select Objects, ó.
e aí ele seleciona os objetos para mim. Eu deixo eles selecionados no Rhinoceros, vou para o Grasshopper. Não precisa estar com duas telas, tá? Basta, pode mudar de tela também para fazer isso. E aqui eu vou em Set Multiple Geometry, tá? Que eu tenho um negócio múltiplo ali para selecionar. E aí ele selecionou, já está selecionado aqui. São esses bichinhos que estão cá, tá? Aqui, Obrigada. nada. E aqui eu posso também tirar o preview dele, só para ficar mais simples. Aqui eu não vou ter nenhum problema de leitura, mas o preview vai ficar mais simples dessa maneira daqui. Ok? E aí é rodar de novo. Tá com 10 aqui. Pronto. Aqui eu voltei, ó, para... Eu voltei a análise, né? O layer eu tenho que apagar. Ó, ele tá aqui, ó. Tá numa margem de azul. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Para essa análise, para eu analisar só o terreno, eu posso clicar nesse objeto daqui, que é o SunPath, não é mais esse de cá. É o SunPath, o que desenha essa figura daqui. E posso também clicar aqui com o botão direito, ó, em Preview Off. Clicar na tela, ou aqui no meio, né? Porque, aqui ele vai ter Preview aqui embaixo. Aqui clicando... Ou eu clico aqui com o botão direito, ou eu seleciono o objeto, clicando com o botão esquerdo, e clico aqui fora com o botão direito, e consigo tirar o preview desse objeto. E aqui eu tenho as horas de incidência solar. Isso está tudo ao longo do ano, tá? Então, assim, era melhor separar um pouco por época do ano, por uma série de outras coisas. Essa é a primeira análise, a gente pode mudar o esquema de cores aqui, botar um preto e branco, de ter mais sombra ou menos sombra. E a gente está simulando aqui, e até que não está mal, né? Ele está com... Esses quadrados estão com 10 metros. Se eu quiser refinar, ó, lembrando, eu vou desabilitar isso daqui, eu não vou vir mexer nesse slider, se o meu computador tá com dificuldade de calcular. Eu vou primeiro tirar aqui a visualização, e depois vou botar aqui 5 e vou ligar aqui de novo. Projetou. Aqui ele projetou. Vamos ler essa figura daqui. Ele está indo com 5, ele demora um pouquinho mais, ó. Ele foi aqui. O que é que ele está me fazendo para mim? Ele está me fazendo um gráfico de falsa cor, tá? Esses elementos aqui, ó, que estão no amarelo, eles estão recebendo o sol o ano inteiro. Enfim, é um terreno muito simples, é um contexto muito simples. Eles estão recebendo todas as horas do sol. Aqui, quando vai chegando perto do azul, ele vai ser para 0 horas. E aqui, esse tracinho que eu tenho aqui embaixo, na verdade, é porque o meu prédio está pegando... bom, como é que ele vai calcular isso? Ele vai calcular para o centro de cada um desses quadrados aqui. Esse ponto central do quadrado, ele recebe... você tem o Sol, você tem os vetores, que é o que ele está pegando daqui, tem os vetores da direção do Sol a cada hora, batendo, e ele vai comparar, vai fazer uma linha na direção desse vetor e vai ver se essa linha vai interceptar alguns, a partir do centro, né, vai sair uma linha no vetor, na direção do vetor do Sol, e vai ver se essa linha vai bater com algum objeto do contexto, tá? É isso que ele vai fazer. E às vezes você tem um elemento aqui muito próximo desse negócio que ele, como o centro do quadrado está embaixo do meu contexto, ele não pega essa informação, tá? E aí tem uns lugares que vão ficar escuros assim. Isso daqui eu estou analisando para o ano inteiro. Isso aqui não é uma sombra. A incidência de luz em pontos do terreno durante o ano inteiro. O ano inteiro talvez seja informação demais. Talvez eu queira, ó, usar esse bichinho aqui e ajustar, por exemplo, para o verão ou para o inverno, né? Assim,
Se a gente está querendo. Aqui, bom, é direct sun hours, né? É a incidência do luz do sol direta, tá? Não é incidência de luz do sol difusa, né? Da luz do sol que tá é a incidência do luz do sol direta. É esse vetor que ele está querendo saber onde é que está. Se eu quiser, eu posso jogar isso daqui para uma data. Não é um momento do sol. Ele está fazendo um cumulativo e aqui ele está contando por quantas horas para cada quadradinho desse a linha do vetor fica limpa, fica sem interceptar nenhum elemento do contexto. Ela passa ali sem bater em nada do contexto. Durante quantas horas? Num contexto simples, você pode ter isso daqui. Num contexto urbano, você vai ter diferente. Né? Ainda que eu tenha só casas do lado, tem uma hora que o sol está fora do horizonte, mas tem uma casinha ali que está, uma coisa pequena que está barrando o sol para aquela direção. No contexto real, dificilmente a gente vai ter um negócio aqui, a não ser que seja um morro muito alto, né? Que não tenha nenhuma barreira da altura dele, do lado, uma coisa assim. Mas a ideia é essa. O que é que a gente pode fazer aqui com esse modelo? A gente pode mexer nas cores, ver se elas estão adequadas. A gente pode experimentar com mais elementos de contexto, desenhar mais coisa aqui. Eu poderia desenhar uma coisa, sei lá, né? Chegar aqui, tem um comando que chama box, BOX. Eu desenho um camarada aqui e, pela direção do meu norte, ele vai bater, ele vai... Posso pegar esse objeto de cá? Não. Por quê? Porque ele não está selecionado na geometria do contexto. Ele não entrou nada daqui. Aí eu quero colocar ele no contexto, eu posso organizar ele. Primeiro eu vou colocar ele no layer de contexto, depois eu vou selecionar de novo. Antes de selecionar de novo, ó, eu vou desligar, tá? Então eu vou pegar ele aqui, ó, aqui embaixo, com o objeto selecionado eu consigo trocar ele de layer. Pronto, foi para contexto. Agora, para selecionar, eu vou desligar esse objeto daqui, tá? Aqui ainda seria mais fácil. Pronto. Desenhei o comando box, desenhei ali medidas completamente arbitrárias, só fui clicando na tela, desenhei essa caixa. E aqui eu digitei BOX aqui. Agora o seu está em português, né? Em português eu não sei como é o comando box. Caixa. Tomara, né? Deu certo? Eu posso vir aqui na minha aba de sólidos, ó, e aqui eu tenho o comando box. É caixa mesmo. Aí eu vou colocar esse objeto aqui no contexto. Aí, primeira coisa, desliguei o meu toggle. Aí eu posso fazer, bom, por dois processos, né? Vim aqui, Set Multiple Geometry e clicar. E aqui ele já vai rodar. E aqui eu rodo ele de novo. Está em 5, tem um contexto a mais para analisar. Ele está marcando isso daqui, ó. Esse elemento daqui. A gente pode configurar essas cores para ele ficar parecendo uma sombra. Mas não nessa escala de cores que tem aqui do lado, ó. Ele tá usando a mesma escala que a gente usou para o heatmap. Como foi que eu botei ele no mesmo layer? Eu cliquei no objeto. Peraí que ele tá doidinho. Eu cliquei aqui no objeto, ó, e aqui embaixo vai aparecer o layer que ele tá, ó. Eu clico nele aqui e escolho o layer que eu quero que ele vá. Ele estava assim, ó. Default, eu vim aqui e botei em contexto. Ó. Ele é muito parecido com o AutoCAD. Tá, aí eu botei no mesmo layer. Aí eu vou lá no VoiceOver. E vai selecionar isso aqui de novo. Esse elemento. Não, só esse. Não, você vai ter que selecionar tudo de novo. Porque aqui você vai... Se você for aqui em Manage Geometry Collection, eu acho que você consegue... Sim, aí eu vou clicar fora, né?
Mas aí não está aparecendo. Não, aqui, tá, 7 multiplicações. Set Multi-Geometry, clique em todos, ou antes de usar o Set Multi-Geometry, você clica tudo no contexto. Roda de novo aqui. E aí a gente liga para rodar, e agora ele já deu menos horas aqui. Isso não é... Para isso ser um estudo de sombra, eu teria que filtrar o meu período de tempo para uma única hora. Eu filtrei para uma única hora. Aí ele está pegando todas as horas de sol daquele dia. Se você só tem um dia, o colega falou que filtrou para um único dia. Aí ele vai pegar todas as horas de sol naquele dia. Isso é interessante em uma série de estudos. Tem uma série de estudos que você pode fazer aqui, mas basicamente é iluminação, é o sol bater ou não. E aqui é aquela coisa, ó, eu vou ajustar, fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, vou ajustar aqui para o verão. Então, o Start Month, eu vou clicar aqui 2 vezes. O mês ele vai, só para revisando, ó, o mês ele é um número de 1 a 12, então vou criar um slider aqui, 1 a 12, tá? Inteiro, sem cada decimais. O verão vai começar no mês 12. O dia é um slider. Desligar isso aqui, tá? Ele estava até rapidinho, porque agora também eu estou reduzindo. Agora ele vai ficar bem mais rápido, porque eu vou reduzir o número de posições do Sol que ele vai ter que olhar. Ele vai filtrar, vai ter menos posições do Sol aqui. Então, o dia, o Start Day, o dia ele vai de 1 até 31, é um slider assim. E esse dia aqui vai ser dia 21. Se não me engano é isso. Qual dia você botou? 21. E vou deixar 100 horas aqui por enquanto. Se você colocasse, ao invés de botar o número do slide, colocasse o painel. O painel não tem problema nenhum. Porque você tem um início lá em cima e depois você tem um final. Sim, Tem razão. depois eu tenho um final. Ele está indo aqui do dia 21. Se eu soltar aquela agora, ele vai do dia 21 até o 31 de dezembro, né? Ele vai até o final. Mas eu posso botar, ó, esses aqui que já estão aqui, bom, de hora. Hora vai ser um slider de 0 até 23, tá? E aí eu poderia ajustar uma hora inicial ao final. Se eu quiser um dia só, eu digo que ele vai ficar end day, end month. Oi? Não tem um sol dele. Isso, 0 hora também não tem. Mas esse bichinho ele vai filtrar automaticamente quais são as horas de sol que vão estar. Nem toda hora que entra no diagrama do Sol ele tem uma saída. E aí os vetores também, ele não vai pegar o vetor, só vai pegar os vetores de Sol acima da linha do horizonte, né? Ele não pega, o resto ele não pega. E aí, aqui eu poderia, vamos fazer do verão, tá? Aqui eu tenho os dias, 0,21, vou estar começando 0 horas mesmo. E depois eu seleciono com o Shift, ó, esses três, Ctrl C, Ctrl V, copiei. O verão vai até o mês 3, Enter, dia 21 ou 22, acho que é 22, e a hora pegar até o final do dia. E aí eu vou End Month, End Day e End Hour, tá? E aqui eu estou com um período de 3 meses, equivalente ao verão, e aí eu vejo como é que está essa sombra, essa projeção no verão. Você vê que não é exatamente uma análise de sombra. Uma análise de sombra de um dia, eu poderia fazer... Opa. Meu mouse está sem... Acabou a bateria. Deixa eu pegar um cabo aqui para o meu mouse. Uma análise de sombra eu poderia fazer, como disse em qualquer programa, eu poderia fazer até no Rhinoceros. Sem precisar disso daqui. Mas essa análise ela é um acumulado, né? Não vai ter, essas sombras não vão acontecer em dia nenhum. Você vai ter esse esquema aqui de sombras. Isso aqui é um acumulado de iluminação ao longo do ano. Então, eu tenho aqui uma região que recebe sol o ano inteiro, tá? Eu tenho regiões que recebem o ano inteiro, ou o verão inteiro, pelo menos. Já que eu estou aqui no verão, mas na outra, sem filtrar o dia, também ela deu
o período todo. Isso aqui é uma análise que você faz. Bom, eu estou contando só as horas, ó. Agora ele restringiu para 1.161 horas. Só o período do verão. É um quarto do ano, mas com dias com duração, no caso de Salvador, um pouco maior, né? Em outros lugares do país passa a ser significante, né? Você está ali. Vou dar uma olhada aí. Hum? Não, assim, isso aqui vocês podem ficar à vontade, podem fazer de um dia, podem fazer desse tempo todo, tá? Isso não quer dizer necessariamente calor, né? O sol ele estaria aí batendo direto, tem períodos que o céu está mais nublado, menos nublado, tem algumas variações aqui. Ele não quer dizer que é a radiação solar, a gente vai ver os estudos de radiação também, para ver como é que isso fica nesse contexto, tá? Um breaking point aqui. Tá. E não está fechando. É porque não é você não viu a data? Na hora ele está pensando. Você botou ele, não, Ele não travou a máquina porque está tudo. Ele está incluindo bastante tem um elemento que está errado. Ah, tá. É do solzinho? Tá faltando você selecionar o caminho. Seleciona o caminho. Esse primeiro, esse laranja, seleciona o movimento. Select geométrico. Você seleciona isso. Aí você seleciona o caminho. Não, só. Eu acho que só tem isso, não tem. Eu acho que isso faz. Veja se não está se não ocupou o livro. Deixa eu ver qual é o livro. Eu trabalhei lá no CAS, a minha mãe que estava Mas eu já todos os meios abertos. Você está com vários meios fechados. Vai fechando, tá? Não, na direita. Essa lista de isso, de todas as nominais aladas. Pronto, agora volte lá. Ah, não entendi muita coisa, não. Voltou. Ele salvou quando eu vi os fóruns. Você tem que fechar o layer do análise. E você tem que desabilitar a visualização ali na nossa. Isso. Eu seleciono agora esses dois aqui. Fica aqui no quadradinho do direito. Agora não.
Aí ele criou um cover farm. Aí ele Então eu vou lá voltar. Seleção de currículo. Não, seleção de volta. Tudo certo. Mas eu fiz assim, tá? Bota lá embaixo. Lá embaixo, dia no laser. Não, meio contexto. E aí você consegue fazer informação. Não, só que Você botou o mainstream no final, né? Mas isso aí, se vocês quiserem pegar um dia, quiserem pegar um inverno, né? Depende muito de qual análise que você quer, né? Aqui você consegue fazer, e essa análise ela é agregada. Se quiser ver isso de uma outra forma, como sombra, é só a gente trocar essa cor de cá. Mas assim, você vê, é completamente diferente da sombra, tá? Tem momentos do dia, ó, meu norte está mais ou menos nessa direção daqui, né? Então meu leste está aqui, meu oeste está para cá. Tem uma hora do dia que a sombra dessa torre daqui está para o lado de cá, no começo do dia. No final do dia ela vai estar mais para o lado de cá. Mas é mais do que isso, porque é um acumulado, não é simplesmente a sombra. É uma coisa que está sendo acumulada. A temperatura que está naquela faixa ali. Aqui é por contagem que ele faz, né? Então ele conta em quantas horas desse período o Sol bateu em cada um dos pontos que ele criou aqui na malha. Então, isso aqui não é a sombra em nenhum dia, né? Mas em alguns momentos ele vai fazer sombra. Meu Sol, durante esse período do verão, ele vai caminhar, né? Para o sul e voltar, né? Ele vai estar do solstício, ele vai estar mais ao sul. Ele está voltando do sul para o centro, né? Para um equinócio nesse período. Então, também tem uma variação onde é que essa sombra está. E mais ou menos no meio aqui, ó, está ficando mais consistente de ter sempre sombra pela manhã, sombra pela tarde, etc. Então, isso aqui é um outro tipo de análise. Você pode fazer, implantar isso daqui e fazer uma análise desse tipo, tá? Se você tem um telhado e você quer botar uma placa solar, você pode pegar, e você tem um entorno modelado, sei lá, você baixou um entorno no Forma, né, no Blender, no negócio que dá assim, pega aquele modelo, joga ali e tenta estudar, ver se está conferindo com a realidade, né, se não tem nenhum prédio que está muito distorcido ali, dá uma conferida e você testa que horas do dia ele vai ter esse rendimento. Em vez de começar às 0 horas, eu posso começar às 5 horas da tarde. Se minha intenção é ver até quando vai aquela iluminação, você consegue fazer várias análises de incidência direta nesse caso, né? Tem outras análises que a gente vai fazer também, que são as análises de radiação solar. Aí tem a ver diretamente com o calor. Se está sendo mais ou menos filtrada a radiação solar, qual é a intensidade dali, aquilo que vai te dar a ideia de calor mesmo. E eu acho que a radiação tem mais a ver com o rendimento da placa voltaica do que simplesmente a luminosidade, mas não tenho certeza. Então tá isso daqui. Esse daqui é o esquema. Para quem quer, isso daqui eu acho que não era aqui, tá? Esse Legend Parameters, eu acho que ele era, na verdade, aqui, que a gente devia botar ele, ó, para fazer o que eu quero, tá? Desligar antes de mexer, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou deixar ele aqui, ó. Porque aqui eu posso querer. Eu desliguei, tá? Para fazer alterações e não ter problema com isso. Se eu quiser, a gente pode mudar a cor desse estudo. É um estudo simplesmente de incidência solar. Talvez uma escala do preto para o branco faça sentido, dê uma ideia de sombra, tenha uma leitura. Então, vou voltar aqui no Ladybug. Vou pegar esse primeiro elemento aqui dessa barra extra, que é aquele color range, e eu ver aqui nos meus indexos. Oi? Ele está ligado nesse de cá. Anteriormente ele estava nesse daqui, eu desconectei de cá e liguei aqui. Desliga, tá? Desliga.
Tá no, leg par para legend par, só que ele está no direct sun hours, tá? Sim, desliga o outro, né? E desliga aqui para não ter problema. Aqui eu vou botar ele em cores, eu vou dar uma olhada aqui. Aqui eu lembro que é um índice que vai de 0, vou botar ele aqui para baixo para ver se ele vai melhor. Isso, de 0 a 29. Eu tenho aqui ó, o 22, black to white. Vou tentar com esse daqui, para ver se fica. Então, botar 0, menor que 22, menor que 29. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um slider que vai de 0 até 29, números inteiros, que eu não botei nenhuma casa decimal, e ele já vem ajustado no 22, porque eu sei que é esse que eu quero testar. Então, vou digitar 0, menor que 22, menor que 29, e colocar ele aqui e botar para rodar, menor que 22, menor que 29, para ter um bichinho certo. Quem pegou do outro já está feito, é só botar no 22 mesmo. Tá? E aí vou rodar de novo esse bichinho. No 22. Aí ele ficou assim. Se eu aumentar os quadradinhos, ele vai demorar mais para saber. Mas esse tipo de informação aqui não é exatamente se ele está fazendo sombra em um horário ou em outro, né? É como é que ele está funcionando dentro de um período. Vocês podem se analisar, por exemplo, os dias do solstício ou o dia do equinócio. O equinócio ele está mais no meio, o solstício ele vai estar mais para um lado, mais para o outro. Você tem uma ideia do extremo, né, que ele chega ao longo do ano. São duas datas que os dois solstícios são as datas que são muito analisadas, né? E pegar um equinócio que vai ser aí pode fazer 3 análises para isso. Então, para o exercício é isso daqui, tá? Entender como é que o contexto funciona, gerar uma figura, pegar um lote de algum lugar ou pega esse daqui, põe uns boxes aí no meio, né? Dá uma ajeitadinha nele para ficar um pouquinho diferente. Pode ser isso aqui também sem problema, tá? Se eu quiser uma hora específica, um dia específico, é só um lugarzinho. Se quiser uma hora específica, você está trabalhando com horas específicas, vou fazer o seguinte. Primeiro vou desligar isso aqui. Aí eu vou pegar isso daqui, vou botar uma hora que dê sol, tá? 11 horas aqui. E vou dizer que o final vai ser nesse dia, nesse mês e nessa hora. Tá, a hora teria que ter pelo menos, eu acho que eu tenho que botar essa hora daqui mais um, né? Vou botar 12 aqui nessa hora. Aí ele vai pegar. Agora sim, ele já está aqui com o end hour. Eu fiz aqui errado, tá? O que eu tinha que fazer é isso aqui. Mês com mês, dia com dia e hora com hora. Ó, esse cabinho aqui, ó, virou um cabinho único, ó. Ele estava assim, ó, cheio de coisa. Aqui ele está dizendo que está passando mais de um dado por esse cabo. Quando ele fica fininho assim, ó, é que só tem um dado transitando. Quando eu jogo aqui para uma hora só, ele vai ser um dado só, porque só está indo uma hora para ser analisada. Agora, para fazer análise de sombra em uma única hora, aí eu concordo com você, Elton. Eu acho que tem um software que vai fazer isso melhor. Até o próprio Rhinoceros, ele fazendo pela interface natural dele, acertando um horário de sol e tal, Rhinoceros, SketchUp e tal, eu acho que os outros recursos vão funcionar melhor. Aqui você tem uma leitura de como é a incidência direta de sol, não é nem iluminação, é a incidência direta de sol ao longo de um período. Aquilo te dá uma informação que pode, né? Eu quero uma piscina. A piscina geralmente ela é mais usada no verão, então no verão ela tem que estar quentinha, né? Então eu vou botar ela. Onde é que eu vou colocar? Eu ponho ali o período do verão. Posso botar até um período mais estendido, sei lá, desde setembro, para o clima de Salvador. É legal que você bota uma hora, um determinado mês, que ele fica mais rápido, né? Fica bem mais rápido, porque você poderia reduzir. Mas assim, ó, nessa hora aqui, ó, fica meio sem graça, né, o gráfico.
Você poderia reduzir. Ficou legal, com a sombra, perfeito. Ele vai ficar uma sombra perfeita. Mas para sombra, eu acho que tem outras maneiras de você chegar. Eu não usaria o Ladybug para pegar a sombra de 1 hora. Eu não usaria essa ferramenta para isso. Eu uso para ter uma ideia de como é que durante o verão, como é que está o sol aqui. Escolher o lugar da piscina, né? Ou locar casa e piscina. Eu tenho que fazer casa e piscina. Tenho que locar no terreno. Aí eu posso fazer um bloco com a casa, mexer ele para vários lugares, pegar a piscina, mexer, parametrizar. Tem como otimizar também, tem como calcular valores ótimos, né? De a melhor combinação para do que você queira, mas acho que a gente não chega lá esse mês. Mas é isso. Perguntas? O ventilador, quando eu digo meia hora, tá mais 0 horas, não vai ter sol 0 horas. Isso, 0 horas. Ele vai entrar aqui e não vai sair nada aqui do lado. Exatamente. Tá tudo vermelho. Aqui eu vou tirar esses bichos. Pô, mas é muito interessante. Legal, você vai alterando os meses. A gente fez recentemente uma instalação, agora não lembro. Só que utilizou. Foi analisou? É. Não, foi não, foi um. Esse aqui. No site, né? Ela falou, né? Vincolab não. Vincolado. Acho que foi Vincolab. Foi naquele negócio, foi. Vincolab tem Ou foi no Vincolado, ou foi aquele outro aplicativo que ela ensinou pra gente. Solibri? Sanji, lá. Deve ter sido. O Vincolab eu não lembro de ter. Bom, eu gosto do Vincolab, gosto de usar ele. A versão gratuita. Tinha uma época que eles deixavam o professor usar. A versão completa, mas essa época já. O professor começou a ganhar bem, não. Não, né? É verdade. Porque mudou, tudo mudou. E o professor começou a ganhar mais. Agora você não pega a base, né? Você não mostra para o aluno que essa possibilidade para que ele possa. Não, o Vincolab eu acabo usando em sala, porque quando vou. Tem uma disciplina aqui que eu mostro algumas coisas para ele, de IFC, BCF, aqui o BCF e IDS. São 3 padrões de BIM. O BCF é para comunicação, o IFC é a geometria e o dado, e o IDS é um jeito de você fazer checagem automática em arquivo IFC. Aí tem que instalar o Vincolab Zoom, porque o BCF é de comunicação, onde você chegar em. Você já viram o BCF? Já, né? Então você sabe. Aí o BCF, a melhor maneira de usar ele é instalando o plugin do Vincolab para Revit, para ArchiCAD. O ArchiCAD tem BCF nativo, mas eu não gosto, eu gosto mais de usar com o plugin do Vincolab. Então, todo semestre que eu dou essa matéria, a gente instala a versão gratuita e os plugins. Aqui na Federal, Uma graduação. Graduação, as duas. Meu concurso lá de 40 horas. Oi? Concursado de lá. Lá Eu tenho um irmão que foi professor a vida inteira da Universidade Federal, ele foi até o último. Ele foi aposentado por, como é que chama? Compulsória, não é expulsória, popularmente conhecida. Compulsória é popularmente conhecida como a expulsória. Lá, ou seja, Caramba, meu irmão tá bem, graças a Deus. Ele podia ficar mais uns 10 anos na universidade. Acho que ele tá na banca, ficar em banca, ele era pesquisador lá de geologia? ele foi até. Eu tenho uns amigos lá em geologia. Pessoal legal. Meu irmão, a vida dele hoje tá parando. Tá mesmo, aposentado ali. Aposentado ali, eu faço de ver. Olhando Transparência Brasil. É isso. Tá. O que eu acho é isso. Seria legal para essas análises assim, né? De você pegar várias horas é o que ele dá de diferente. Para pegar a sombra de 1 hora só, é um pouco disso aqui mesmo. A gente ainda tem um tempinho de aula. Eu não sei se eu começo a parte de radiação. Eu acho que né? Não sei.
Vou fazer uma. Vocês têm perguntas sobre esse exercício? O pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui. O pessoal que está aqui já perguntou um bocado, o pessoal que está em casa não perguntou muito. Me digam aí para eu ver o que é que a gente faz aqui. Tudo tranquilo, professor. Tranquilo, né? O meu aqui passou normal também, professor. Oi? Deu para entender, né? O meu aqui ficou igual, professor. Ficou Pronto. igual, sim. É isso aí. Bom, essa é a ideia dessa análise. A outra análise que a gente faz, ó, agora isso daqui, veja só. Eu estou basicamente pegando a localização. Meu dado de entrada, ó, é a localização. O que é que está entrando aqui? Uma direção do norte, a localização do meu terreno, coordenada geográfica, altitude, etc. A hora que eu quero recortar e a escala, tá? E é basicamente isso que está indo para cá, tá? Esse é o objeto que está indo para cá. Diga. Um terreno que ele é referenciado, que onde seria ele? Ele vai ser de um referenciado, ou ele é um ponto zero e a gente vai referenciar dessa forma aí? É difícil, essa pergunta é difícil. A partir do forma design. O forma design vem referenciado. Ele vem de alguma forma já referenciado. Não cheguei a colocar ele, mas não cheguei nessa pesquisa de colocar. Mas no mínimo, você coloca no mínimo. Você vai colocar ele no rino. É isso, mas ele vai referenciado lá no Kino e aí a referência tá aí. Eu peguei lá Ondina, mas eu não peguei o mesmo local da Ondina, a gente está aqui. Será que ele vai sobrepor ou será que ele vai ficar do lado? Então, se ele vai sobrepor, você vai ficar do lado. Isso é uma pergunta que é difícil. Porque assim, já referenciado, gente vai dizer que o Revit não vai referenciar. Depende do que você quer, né? Quando você for bolinho ou não, tem ponto levantado, Pode. Ele aceita, mas já referenciado. Aquela coordenada está. Você precisa de uma série de informações para referenciar o terreno. Você precisa das coordenadas, ok. Coordenada, como a gente está tratando aqui, ela é bastante genérica. Essa coordenada aqui que a gente tem de latitude e longitude do EPW que a gente pegou. Essa coordenada daqui, ela é muito genérica para essa simplesmente de grau, está aqui como grau decimal. Oi? É da estação. Mas o que é um terreno de referenciado? Assim, tem que falar de elipsoide aí também. Isso aqui não está pegando, por exemplo, a elipsoide. Se eu for trabalhar aqui em Salvador, provavelmente eu vou. Aí tem o sistema de projeção de coordenadas. Aí a Terra é redonda, aí você tem que planificar ela. Aí quando você planifica, você vai ter distorções diferentes. Ele não vai, a esfera não planifica certinho. Você tem distorções diferentes. Aí tem aquela história das projeções, o tipo de projeções que você pode fazer para ali. Quando você vai para uma área específica para trabalhar com uma coisa. Bom, quando você vai uma área muito pequena, a gente trabalha com topografia, né? Que você abstrai a curvatura da Terra e trata como se fosse um plano ali. Dependendo da sua aplicação, aí tem livro que vai dizer de 30 km, de 50 km, vai estabelecer um limite que você pode trabalhar com ele planificado. Aí quando você extrapola desse limite, que o limite tem a ver da aplicação que você quer, o nível de detalhe que você quer extrair daquela planta que você está considerando que a Terra é plana, né? Considerando só. Mas assim, para efeitos práticos, né? Para a gente né? Oi? Não é não, né? Não é não. Aí você tem que usar um elipsoide. Por exemplo, a base K, que a gente trabalhou muito, quem trabalhou com o projeto aqui, Salvador já viu uma base K, né? Faculdade de Arquitetura, então, era a base K o tempo todo. Ela já tá, ela não bate, se você colocar ela, pegar a base nova, que foi do voo de... A base K foi um voo de 92, sei lá. A base K é um voo de 90 e pouco. E aí você tem uma que é de 2017. Elas não batem, porque no ano 2000 e alguma coisa mudou o sistema de projeção oficial. O Brasil assinou um tratado que está usando um sistema feito para a América
a América Latina, América do Sul, eu acho, toda. É o Sirgas 2000, sistema de... Aí mudou. Aí quando você coloca um em cima do outro, ele não bate, né? E os dois estão já referenciados, mas eles não estão batendo. E estão já referenciados para você trabalhar na mesma região, mas eles não estão batendo. Aí, assim, no AutoCAD, por exemplo, eu pego um ponto lá, tem um ponto de georreferenciamento, eu digo qual é a coordenada daquele ponto, coloco ali aquele ponto. Mas os polígonos, né, dependendo de como você, onde é que você colocou o seu quadrado que você vai fazer a projeção do terreno, georreferenciamento é um negócio que é muito complicado. Onde é que ele vai aparecer, eu não sei, que eu nunca testei o plugin. Como é que ele vai aparecer? Eu vou ver se amanhã, na hora do almoço, você Massa, finalizar massa. isso. Isso que eu ia falar. Quando eu pego um ponto, eu vou pegar dois pontos do terreno. Um retângulo do terreno. Um ponto P1, P2, P3, P4. Tá. Não me interessa fazer esse terreno. Se de P2 para P3, eu subo uma montanha e desço. O que me interessa, pelo menos, para trabalhar com o terreno, é a minha projeção Para no muita. plano. Projeção no plano. Porque se eu for pegar de P2 e P3, vamos calcular uma cerca, tudo bem, eu vou quebrar a cara. Sim, A cerca vai subir e vai descer. Se eu for planificar isso aqui, também vou dar uma distorção. Vai ficar maior do que realmente é. sim, Entendeu? sim. Então, o que interessa para mim é o chapado É, a do plano. é o chapado do plano. Por outro lado, um estudo de instalação é muito genérico ali para aquela região. Então, a Undina, tanto faz a Undina com a ponta ou outra, vai dar igual. Vai. Mas, se eu pegar lá na Ribeira e lá em Alto de Feira, vai dar diferente. Pouco diferente. Pouco diferente. Mas fica aquela É muito pouca diferença. Salvador, onde, não sei se me vê, mas Ó, Mas é o seguinte: teoricamente, a diferença é pouca. Porque. teoricamente, o raio solar ele tem um ângulo, né? Quando ele sai do Sol, ele é radial. Então, teoricamente, em algum momento vai estar. Mas a distância dele para a Terra. E o tamanho relativo, ele vai considerar que ele é paralelo. Porque o que vai chegar na Terra é aquele que está mais ou menos assim. Ele abre um pouquinho. Todo dia eu Já não vai. a maionese, estava doidão. Aí eu disse assim, porra, porque Elon Musk está cavando esse túnel lá em Los Angeles para não pegar engarrafamento, né? Não sabia disso, não. Ele está fazendo a coisa agora estado lá, Ele é megalomaníaco. Minha mulher de Fortaleza disse, porra, se cavasse um túnel daqui para Fortaleza. Aí o que é que eu fiz assim, pô, mas será que precisa aprofundar muito? Eu peguei a terra com 42 mil quilômetros, não sei quanto. 44 em anos. escala, peguei mais ou menos onde ficaria Salvador, onde ficaria Fortaleza, para ser uma reta. E aí ficou um arco e uma reta, né? A terra é tão grande, cara, que é quase insignificante. Não é insignificante, mas é uma coisa muito pequena. Isso é daqui, quase plano. se você for calcular aqui de grau, né? O que é essa latitude e longitude? São os graus. Você tem a esfera, você tem um ponto central aqui, você tem um ponto que está no meridiano de Greenwich e cruza com o Equador, aqui é o zero, aí você vai ter ângulo para cá e ângulo para cá, né? Para cima, né? Assim e assim. Aí você vai achar os pontos. Isso daqui, velho, se a gente pegar isso daqui, do jeito que está, só com duas casas decimais, a área é enorme que você dá. Quando você traduzir essa segunda casa decimal para metro, quanto é que isso dá, é uma coisa mega grande. Quando você tá, assim, 8 casas decimais, aí você joga de um programa para o outro, o negócio meio que bate. Agora, com 4 casas decimais, não bate. Você marcou no terreno, seu ponto caiu fora do terreno já. E assim, com 2 casas decimais, isso aqui é uma região bem grande. Você vai chegar num extremo a outro da coisa, ele vai mudar aqui 1/10 de grau, né? Da cidade é muito grande para isso. Por isso que. Para começar a ver a curvatura dessa, você tinha que andar no Concorde. Sim. Você começa lá no Concorde, você começa a ver a curvatura da Terra. Uhum. É muito distante. É muito distante. Por isso que a topografia existe. Que dá para. Né? Pois é. Pode salvar aqui? Pode salvar e esticar. Bom, Sobre as entregas, esse daqui é uma entrega
Esse daí é uma entrega sobre as entregas. Vamos lá. O que é que está faltando aqui? Atividades, avaliação e o edital aqui. O trabalho. A estudo de bioclimática. Heatmap de temperatura ao longo do ano. O componente aqui é LB Auriploid. Rosa dos ventos, a gente já fez. Diagrama de percurso solar, o que a gente fez na atividade. Esses todos são para 2 cidades. Esses 3 aqui é o comparativo para 2 cidades, que é, na minha opinião, essa história daqui. Análise de radiação e sombreamento do lote. Análise de radiação, estudo de sombreamento para 2 datas-chave do ano, tá? Eu não lembrava que eu tinha botado assim. Mas aqui eu pedi para... Pode ser 2 estudos, ou pode ser para o verão também, tá? Pode ser para uma área maior. Aqui ele está pegando solstício de verão e solstício de inverno. Mas pode fazer para o verão e para o inverno, separadamente. Mas acho melhor fazer a duplicação do mesmo arquivo, fazer 2 gráficos, ou a gente... Não, você faz um arquivo, salva a imagem, depois faz a outra e salva. A configuração não precisa salvar a configuração, não. Seria esse que a gente fez hoje? Mas não é esse componente aqui, não. Tá? É esse aqui, que é Direct Sun Hours. Não é Shadow Study, não. Shadow Study, não sei nem se ele tem mais na versão. Tá? E aí, no lote, aí tem o edifício da rotação por lote. Aqui ainda falta análise de radiação, tá? Mas aqui a gente vai... Aí muda um pouco a história. Porque assim, o que a gente viu aqui nessa análise é simplesmente a localização, o percurso aparente do Sol, o raio que bateu, o raio que não bateu. Mas aqui eu tenho informações, sobre radiação solar, de fato. E eu consigo construir, e a radiação solar, como isso foi medido ao longo de alguns anos, e o arquivo EPW ele cria uma espécie de média, né, um ano padrão de análise, ele leva em consideração, por exemplo, que no mês de abril, maio, junho, aqui para essa estação meteorológica, o céu está majoritariamente nublado, sei lá. Né? Tem dias de sol nesse período, mas tem muitos dias nublado. E as nuvens estão filtrando a radiação. Então a radiação não chega com tanta força. Né? E aí, isso aí vai ter a ver. O que vai te causar calor é a radiação solar, não é a luz, pela natureza da luz, mas não o fato de estar batendo luz direta. É o quanto de radiação tem ali. E você tem análises que você faz a partir da radiação, que são análises também bacanas, né? Esse vai ser o final do curso, ver essa análise por radiação, calcular uma radiação numa fachada, mas a gente poderia também calcular a radiação numa cobertura, ver ao longo do ano e separar por períodos, conhecendo sua cidade, assim. São esses últimos aí que faltam. Aqui, eu não sei se eu entraria aqui no... Dá não, né? Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, fala comigo. Professor? Oi? O pessoal daqui disse que não dá tempo mais, não. Fica para a próxima. Me diga uma coisa, professor. Essa avaliação que a gente vai fazer a atividade que